Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, o homem sempre é incapaz. E nenhum de nós estamos aqui para mostrar capacidade, porque não temos, mas nós cremos naquele que é capaz, o Todo-Poderoso, que sempre se manifesta como quer, e à vista dos homens ele não é reconhecido. Por isso pedimos que tome cada um de nós em suas mãos, quem fala, quem ouve, que todos nós venhamos ser um veículo pelo qual o Senhor passa e manifesta a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Porções da palavra para hoje. Foi muito triste para o irmão Brana quando ele teve direção de Deus para avisar as pessoas, e principalmente o seu pastor de sua igreja, pastor Davi, que Deus o havia escolhido para levar uma mensagem para reis. E o pastor duvidou. Você é um homem de 7º grau, como que você vai levar esta palavra para reis? Tem que ser pessoas formadas para isso. Então o próprio pastor não sabia da direção que Deus tinha para com o profeta William Branham. E depois irmão Branham provou isto. E se Deus disse que isto vai acontecer, então acontecerá. Não importa se é apenas um homem de 7º grau. Eu queria transpor isto para o nosso tempo, eliminando assim a presença do homem. Mas, de toda forma, você tem que saber que Deus fala através de certos homens incapazes. Quando ele pegou um homem capaz, ele fez dele incapaz. Ele pegou Paulo, ele era capaz. Aí Deus derrubou ele do cavalo e fez dele incapaz. Quando ele pegou Moisés, capaz, ele mandou Moisés para o deserto e o Moisés ficou incapaz. Ao ponto de chegar e dizer: eu sou pesado de língua. Ele não tinha capacidade de enfrentar a Faraó. Era isto que Moisés dizia. Antes ele era capaz, ele era um soldado
ali de Faraó, no Egito. Mas agora, para libertar o povo de Deus, ele sentiu incapaz. E a mesma coisa, a mensagem hoje é transmitida e a Bíblia é quem diz. Porque eu estou falando da Bíblia, eu não estou falando daquilo que me cerca, mas estou falando da Bíblia. A Bíblia diz que ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. E outra vez vem a pergunta, como pode um homem de quarta série profetizar para reis? Outra vez. Antes era um homem de 7º grau, agora de quarta série. Como pode profetizar outra vez? Então, a gente quer tirar a presença do homem, mas de toda forma você tem que falar do homem porque Deus fala através do homem. É porque Deus fala através do incapaz. É porque Deus é que o capacita. Então, quem é honrado não é o homem de 7º grau, não é o homem de quarta série, mas é Deus que é capaz. É isso que a gente tem que entender. Por que Deus faz isto? Porque Ele mesmo diz através de Paulo que Ele toma as coisas que não são para confundir as que são. Então, Ele toma as coisas piores para confundir as maiores. Ele toma coisas pequenas para confundir as grandes. Isto foi o que sempre Deus fez. Agora, enquanto eu estava preparando esta mensagem, como é difícil para você, talvez, ter uma mensagem para transmitir em cada dia, cada momento que a gente vai pregar. E tem que ter uma direção de Deus para você poder ver estas coisas. Então, a gente passa a ver pela própria mensagem do profeta. Eu estou aqui para poder afirmar esta mensagem que William Branham pregou e que nós mesmos cremos nesta mensagem. Além da Bíblia, que a Bíblia é o livro dos livros, e qualquer profeta que falar tem que combinar com esta Bíblia. Qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer homem pregador que falar tem que estar de acordo com esta Bíblia. Agora, tem as revelações do Apocalipse que seriam cumpridas durante esse espaço de tempo que nós tivemos, de Jesus até aqui, 2000 anos. Tinha que cumprir as revelações, quer dizer, o livro do Apocalipse tinha que cumprir também, como outras profecias, desde o Gênesis, como também profecias que foram dadas pelo próprio Senhor Jesus, que falou em São Lucas 17, 26 a 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, Jesus estava falando de nossos dias, dos dias do profeta na América do Norte e nos dias que a esposa de Cristo estivesse profetizando na terra. Eu quero dar mais um esclarecimento, mais para o final, sobre isso. Mas preste atenção neste parágrafo que vou ler. Suas infalíveis palavras de promessa, foi pregada pelo irmão Branham, e ele falou no parágrafo 152. Agora, o que estamos tentando dizer, o que estamos tentando representar? Jesus Cristo. Aí ele pergunta para a congregação, quantos compreendem isto? Estamos tentando representar Jesus Cristo. William Branham estava tentando representar Jesus Cristo. Nós estamos tentando representar a Jesus Cristo neste tempo, para mostrar para você que Jesus não está morto, que ele está vivo.
E como você fica sabendo que Jesus está vivo? Quando você fica vendo a palavra de Deus viva, cumprindo no dia que você vive. Então aquela é uma palavra viva, que se ela já cumpriu, esta palavra passou. Deus tem palavras cumprindo. Em cada época teve palavra que cumpriu. E ela não vai cumprir outra vez, já cumpriu. Agora, nós temos palavras e porções da Bíblia que estão cumprindo no nosso tempo. Então preste atenção, irmão Brana diz assim: quantos sabem que nos dias de sua visita para nós, foi nos dias de Jesus visitar o povo na terra, que ele era Deus manifesto no corpo chamado Jesus. E aquele corpo era Deus em um homem. Hoje a gente pensa num Deus, só Deus Espírito. Deus que enche os céus e a terra, e que ele está presente aqui, só que ele está presente em espírito. Porque ninguém consegue vê-lo em carne. Então tem que falar que ele está presente em espírito. Mas se você pudesse notar a manifestação de Deus em vocês, então vocês veriam Deus presente em vocês. Deus presente num corpo. Sempre ele está no corpo. E hoje é o corpo da igreja. Esta que foi lavada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo, então agora ela está representando a Cristo. Então, irmão Brand diz, ele era Deus em um homem, não somente um profeta. Ele era Deus. Porque no tempo do irmão Brana já tinha aquelas crenças que criam que Jesus era um homem. Mas eles não podiam ver que Jesus era Deus. É a mesma coisa, quem viveu no tempo do irmão Brana viu que Brana era um homem. Mas nunca conseguiram ver que Brana era Deus. Deus em carne. A manifestação de Deus para fazer as obras que ele fez quando ele esteve aqui na terra, num corpo chamado Jesus, e agora repetiu aquelas obras e fez novas obras num corpo chamado Brana. Eles não puderam ver lá. Não somente um profeta, ele era Deus. Seus profetas tiveram uma parte da palavra. Sua parte da palavra, a parte que lhes foi dada para aquela era. Fala na era de Paulo, ele teve a parte da palavra para aquele dia. Nós temos as doutrinas da Bíblia, as orientações da Bíblia. Nós temos porque Deus levantou um profeta, Paulo, para poder escrever quase a metade do Novo Testamento e dar para nós a maneira de vida, as doutrinas, como orar, como viver, como vestir, como pregar. Isso tudo veio através do ministério de um profeta chamado Paulo. E ele tinha a parte da palavra daquele dia, mas todos nós sabemos que Paulo não tinha a parte da palavra da revelação do Apocalipse. Quem teve naqueles dias foi João. João é que foi exilado na ilha de Patmos e ele teve as revelações, não somente as visões, mas as revelações que lhe foi dada das coisas futuras. Mas para ficar conhecido mesmo, aquelas palavras eram alegóricas. Aquelas palavras, elas iriam cumprir ainda. Elas estavam em tipo. Mas um dia chegaria você ver aquelas palavras cumprindo. Então nós estamos vivendo hoje em tempos de que palavras que lá atrás eram mistérios, hoje não é mais. A mensagem do sétimo anjo veio e desvendou tudo isto para nós. Então aqui nós vamos pensar um pouquinho nisto daqui. Quantos sabem disto, que ele era a plenitude da palavra, Cristo?
Ele era a palavra ela mesma. Você sabe que Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, João escreveu, Paulo escreveu, Pedro escreveu, mas Jesus não escreveu. E o que Jesus abaixou e escreveu na areia, quando a prostituta foi acuada perante sua presença, aquilo foi apagado. Então o que ele escreveu foi apagado. Porque não precisava de um livro, praticamente, escrito por Jesus Cristo, porque ele já é a palavra, e não apenas um livro, mas ele é a palavra total, completa. Ele é de Gênesis a Apocalipse, é Cristo, certo? Então no Apocalipse, nós também sabemos que é revelações de Jesus Cristo que Deus deu ao seu servo João. Agora, revelação de Jesus Cristo. Parece um livro que foi escrito por Cristo, mas através de João. Deus tem que usar alguém, porque aqui agora ele já tinha voltado na forma de espírito, porque ele tinha vindo, morrido e sepultado e ressuscitado e subiu ao céu. Quando veio o Apocalipse, ele tinha descido para falar com João. Então tudo foi em visão. João viu ele em visão e Jesus diz: eu sou aquele que vivo. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Então foi tão claro esta revelação para o irmão São João. E eu quero tomar essas palavras para os dias do irmão Brana e para o nosso tempo hoje. Mas ele era a plenitude da palavra. Quantos sabem disto? Ele era a palavra ela mesma. Agora, há muitas porções da palavra para hoje. O irmão Brana não enumerou estas porções da palavra, mas qualquer um de nós que cremos na mensagem do profeta, nós temos capacidade de enumerá-las. Mesmo que é muita coisa, mas ele poderia ter enumerado as porções da palavra, como Zacarias 14, 6 e 7 estava cumprindo naquele dia. Era uma porção da palavra. Malaquias 4, 5 e 6 era uma porção da palavra que estava cumprindo naquele dia. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11 também estava cumprindo naquele dia, e era uma porção da palavra. São Lucas 17, 26 a 30, os dias de Noé, os dias de Ló e os dias do Filho do Homem. Então, era mais uma porção da palavra. O mensageiro, a era de Laodiceia, e Apocalipse 3, 14 a 22, era mais uma porção da palavra. E nós vemos em Atos, também, capítulo 3, verso 19 a 20, 21, que o céu contém até o tempo da restauração de tudo o que ele falou pela boca dos seus santos profetas. Então, isso também estava cumprindo, era mais uma porção da palavra naquele tempo do irmão Brana. E vemos mais porções da palavra que estavam cumprindo no tempo do irmão Brana, como Apocalipse 10, de 1 a 7. A mais forte porção da palavra. Por quê? Porque nesse tempo de cumprimento de Apocalipse 10, de 1 a 7, nós vamos entender, é o que o irmão Brana está dizendo aqui, ó. Ele era a palavra ela mesma. Agora, há muitas porções da palavra para hoje, como enumerei algumas delas. Aí ele diz, aquilo seria ele outra vez. Como ele outra vez? Porque ele é a palavra e não uma porção. Você quer uma porção de batata? Não é um prato cheio de batata, é uma porção. Você quer uma porção de carne de frango? É uma porção. Para você ter uma refeição completa, então tem que vir várias coisas para completar esta refeição, que aí é completa. A palavra de Deus também é assim. Para cada mensageiro, Deus deu uma porção.
Para cada profeta, Deus deu uma porção. Mas quando veio o próprio Jesus Cristo, não era uma porçãozinha da palavra, era a palavra total, certo? A plenitude da palavra no tempo de Jesus, ao ponto de nós sabermos pela revelação que ele era Deus em um homem. Deus estava em um homem. Quando o irmão Branham diz, ele era a palavra ela mesma. Agora, há muitas porções da palavra para hoje. É isto correto? Amém? Aquilo seria ele outra vez. Muitas porções da palavra para hoje, mas aquilo seria ele outra vez. Por quê? Porque nesse espaço de tempo do profeta de Deus, não seria cumprido apenas uma parte, mas nós teríamos a revelação de todos os mistérios, desde a semente da serpente, lá no tempo de Adão, até novos céus e nova terra. Você sabe que o irmão Branham pregou tanto a semente da serpente, como o irmão Branham pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então, ele pregou uma mensagem que abrangeu do Gênesis ao Apocalipse. Isso mostra que não era um homem apenas. Branham não era um homem apenas. Branham não era um profeta apenas. Como Jesus não era apenas um profeta, Branham também não era apenas um profeta. Jesus era Deus homem e ele estava manifestando o nome de Deus. Ninguém sabia, até Jesus nascer, ninguém sabia o nome de Deus. Mas quando Maria recebeu a palavra do anjo, então ela já passou a saber. E o seu nome será Jesus. Porque salvará o seu povo de seus pecados. Ninguém pode salvar senão Deus. Então o seu nome será Jesus. Mateus 1, 21, 22, você vai encontrar esta expressão. Aí já começaram a saber. Então esse é o nome de Deus. O nome, a mesma coisa. Depois que passam todas as porções. Teve a porção de Adão, a porção de Noé, a porção de Abraão, e vem vindo porções da palavra em cada profeta, até chegar Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Aí veio João Batista, que era um profeta que estava entre a lei e a graça. Ali estava João Batista, ele tinha mais uma parte da palavra, mas quando chegou ao Senhor Jesus Cristo, aí veio a palavra completa. E a palavra completa era Deus mesmo. Amém? O nome de Deus. Por isso nós temos o mistério do novo nome em toda a Bíblia. E esse mistério do novo nome está registrado em Apocalipse 2:17 e 3:12, e que seria revelado este mistério do novo nome nos dias da voz do sétimo anjo, porque quando ele tivesse para tocar a sua trombeta, cumpriria o segredo de Deus conforme anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Então, quando isto manifestou, quando veio a manifestação da palavra, da revelação, eu creio que muita gente que me ouve através da internet é que tem mais capacidade para entender essas coisas, porque vocês são estudiosos da mensagem, da Bíblia. E quem estuda a Bíblia e a mensagem, então começa a ter mais facilidade para poder assimilar cada pregação, cada coisa dita. Então as pessoas ajuntam aqui e dizem, olha, eu sei o que é isto. Então, de Paulo até aqui, nós temos 7 mensageiros outra vez. E para cada mensageiro, Deus deu uma porção da palavra. Como Deus deu a porção maior a Paulo, que ele deixou mais doutrinas, esclarecimentos, ordem, conduta da igreja, do crente, ele deixou tudo isso para nós com maior facilidade do que todos os demais homens que deixaram uma parte da Bíblia escrita no Novo Testamento. Paulo teve muito mais doutrina para poder ensinar a todos nós, porque ele era um profeta aos gentios.
É entender que Paulo também era um profeta aos gentios. Quando Deus parou de tratar com os judeus, através de Jesus Cristo, que eles rejeitaram ao Senhor Jesus, conforme São João capítulo 1, que ele veio para o que era seus, os seus não o receberam. Aí todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São João 1, 12 e 14. Então, Deus vem manifestando a sua palavra agora nesse espaço de tempo, de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Brana foi o último profeta, como teve Paulo primeiro, teve Brana o último. Então nós temos, dentro de 7 eras da igreja, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos uma boa porção, uma porção de pães, 5 pães, que são os mensageiros, e 2 peixinhos, que são os profetas, Paulo e Brana. Isso daí já traz porções para nós. Só que a porção que era Paulo, que tinha a mensagem como de um profeta, ele não podia revelar as coisas, porque ele estava há 2000 anos atrás. Estas coisas que estamos pregando hoje, foi prometido na Bíblia, em Apocalipse 10, de 1 a 7, que seria conhecido, revelado, feito claro para nós, nos últimos dias, através de um mensageiro que ia nascer na América do Norte, no entardecer, que já está na própria Escritura, o lugar do nascimento dele, que muita gente diz, mas não está nem na Bíblia, está na Escritura. Zacarias 14, 6 e 7, diz, no entardecer haverá luz. No tempo de Jesus, foi no amanhecer haverá luz. Eles estavam assentados à região e sombra da morte, e resplandeceu-lhes a luz. Essa era Jesus. Mas agora no final, novamente, no entardecer haveria luz. Entardecer é a América do Norte, é o oeste da América do Norte. E foi exatamente ali onde nasceu o profeta William Marion Branham, isso cumprindo também uma porção da Escritura. Quando Jesus nasceu, eles nem sabiam que estava cumprindo Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que não podia falar o nome dele ainda. A mesma coisa é o que nós sabemos durante o período das 7 eras da igreja, não podia ser falado o novo nome. O novo nome só seria falado quando viesse nascer esta pessoa, e este nascer não era apenas nascer de mulher, mas nascer uma mensagem que viesse mostrando para nós o novo nome de Deus. O nome nós já sabemos que é Senhor Jesus Cristo, mas teria que ter no entardecer o novo nome, a revelação. Isso está em Apocalipse 2,17 e 3,12, mas só seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, como já aconteceu. Muita gente não sabe. Então, podemos hoje dizer, o seu nome foi Branham, que nasceu no entardecer, certo? Ele já veio, assim como, mas Jesus morreu. Sim, mas ele voltou no Pentecostes. Jesus voltou em forma de Espírito sobre a igreja. E Branham veio também e morreu. E ele não ressuscitou até hoje, porque precisa ainda de uma ressurreição, e essa ressurreição geral é que tirará todos os nossos irmãos daqui, juntamente conosco, e nos encontraremos nos ares, com estes que já partiram também. É promessa das Escrituras que vai cumprir. Mas o ministério desse homem viria com uma totalidade da palavra. Qual palavra? Aquela que não foi revelada. Até Jesus revelou toda a palavra do Velho Testamento. Ele era a palavra completa. Jesus é o Apocalipse. Pois são Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. São revelações do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse. Então Jesus é de Gênesis a Apocalipse. Só que ele tem o mistério de sua palavra durante essas 7 eras, 2 milênios. Você olha para 2 milênios atrás, quando nasceu Jesus, e dali para cá veio um mistério que ele deixou escrito no Apocalipse, que João, o evangelista, João, o profeta,
naquele dia, ele era apóstolo e ele também era profeta. Por isso ele pôde ouvir toda a palavra de Deus. Só um profeta pode ouvir a palavra de Deus. E João teve visões, mostrando que ele era profeta. João ouviu a voz de Deus, mostrando que ele era profeta. Foi isso que William Branham recebeu e foi isso que João também recebeu na ilha de Patmos. Agora, se hoje você procurar alguém, um João, que ouve a palavra de Deus, que pode saber daquelas visões cumpridas, aí você vai tomar conhecimento que tem um ministério na terra outra vez, conforme diz a Bíblia, não a igreja, não uma denominação, nem os crentes da mensagem sabe disto, mas a Bíblia diz, vou ler, a Bíblia diz outra vez, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. 10:11 de Apocalipse. Nisso daqui você toma conhecimento novamente que Deus está esclarecendo as coisas. Se tem um profeta, tem a mensagem clara. Porque nós não tivemos a mensagem clara depois que o irmão Branham morreu? Que ele era profeta, ele esclareceu o que tinha que esclarecer, as pessoas que viram, viram, quem não viu, não viu, e Deus levou o profeta, recolheu o profeta. Dali para cá, não pudemos ter mais nada, ver mais nada, nem dentro da mensagem do profeta, porque eram mistérios que está escrito na própria Bíblia, que teríamos que ter. Olha, eu tenho que ser claro para vocês, eu nunca vi isto. Eu estou pregando já há alguns anos, talvez sobre isso, uns 3, 4 anos, que eu estou pregando, mas eu nunca tinha visto isso na Bíblia. A gente passou a ver isso na Bíblia, porque foi o tempo de ver que depois que o William Branham foi recolhido, aí tinha o João na Bíblia, que ele tinha que comer o livrinho depois que o profeta saiu, depois que o profeta profetizou, depois que o William Branham venceu o seu ministério aqui na terra, então tinha que ter João para comer o livrinho e depois profetizar. Olha para você ver, comer é uma porção. Ele vem comer uma refeição. Então, eu estou falando natural para você entender que a Bíblia, quando você come a palavra, quando você alimenta o natural é pela boca, quando você alimenta a palavra é pelo ouvido. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta é a forma de se alimentar. Comer o livrinho é ouvir e ter fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então tem muita gente que ouve, mas não tem fé. Ouve, mas aquilo não penetra. Ouve, mas aquilo não causa efeito. Tem gente que come e não causa efeito. Tem gente que toma remédio e não causa efeito. E tem uns que come e morre. Certo? Elas chegam a esse ponto. E tem uns que perdem a vontade de comer. E quando perde a vontade de comer, você vai morrer. E tem gente que perde a vontade de comer a palavra, de se alimentar da mensagem de Deus no seu dia, e você perdendo a vontade de comer, você vai morrer espiritualmente também, porque você já não consegue ter fé, e a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Para você agradar a Deus tem que ter fé. Para ter fé você tem que ouvir, e ouvir a palavra, então aquilo traz fé na gente. A gente escuta e diz, isso é verdade. Vocês podem estar me ouvindo hoje dizendo, isso é verdade. Outros podem estar ouvindo dizendo, não entendo nada disso aí. Não sei de nada. Outro diz, olha, eu não estou entendendo, mas tem a ver. Tem a ver. Cada um tem um pensamento. O eleito, ele ouve e diz, era isto que eu estava precisando. Certo? Exatamente como a semente, não como a pedra. O irmão Branham diz que a pedra diz, que sol quente. Vem o sol sobre ela e a pedra diz,
que sol quente, o asfalto, que sol quente, mas o mesmo sol, a mesma luz é projetada sobre um grão de milho, sobre um grão de trigo, um grão de arroz, na lavoura. Então, aquele grão está dizendo, era isto que eu estava precisando, era isto que eu estava esperando, porque com aquela luz sobre aquele grão, o grão vai estourar e vai nascer. É isso que o crente precisa. O crente precisa de luz da palavra para ele poder nascer e não achar quente essa mensagem. Quem acha quente, difícil, é a pedra, não a semente. E estamos pregando nesse tempo para a semente predestinada. E esta semente predestinada está vendo outra vez o ministério de Deus na terra. O ministério. Você vê o ministério. Se você ver o ministério, é suficiente. Não fale nada do homem. Fale do ministério. Certo? Não fale do homem. Fale do ministério. Você tem que ver um ministério na terra. Eu tomei alguma coisa aqui para poder ir te ajudando. Deixa eu ver se consigo te ajudar. Em cada era teve sua parte da palavra. Lutero foi justificação, Wesley santificação, Pentecostais restauração de dons. Então, eles tiveram uma boa porção da palavra. Cada um teve uma porção da palavra no seu dia que ficou satisfeito, que não quis comer a outra porção que Deus deu. Quem comeu a porção de Lutero não quis comer a de Wesley. Quem comeu a de Wesley não quis comer a dos pentecostais. Quem comeu a dos pentecostais não quiseram comer aquela porção que o profeta diz. Há porções da palavra para hoje, conforme nós já citamos os versículos da Bíblia e seus livros e capítulos, para que vocês pudessem entender. Bom, essas porções da palavra, como Apocalipse 10, de 1 a 7, aquilo seria ele, isto é, seria Deus outra vez. Ele, outra vez. Como ele veio lá no Oriente. Aqui, nesta porção de Apocalipse 10, de 1 a 7, seria ele outra vez. Uma coisa que eu quero sempre tirar da mente das pessoas, é que elas não percebem, é que Apocalipse 10, de 1 a 7, seria ele outra vez. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, não seria assim. Não seria uma manifestação desta forma. Entende? A pessoa vai ficar atuando de uma maneira que é incorreta. Aquilo ali foi o nascimento de Cristo com o nome. Aqui foi o nascimento de Brana com um novo nome. Aqui, no ministério da esposa, estamos profetizando outra vez as mesmas coisas ou as coisas que foram pregadas. Que eu quero aqui mostrar os dois lados para vocês. Que a Bíblia diz, Apocalipse 10, 11, diz que João era profeta. E nós, se procurar qualquer pregador aí hoje, e da mensagem mesmo, se você disser, mas aqui na Bíblia diz que João era profeta. A Bíblia diz, importa que profetize outra vez. Para quem? Para João. Está falando para João. Não está falando para um grupo de pessoas. Está falando para João. E eu quero posicionar isso daqui, a profecia, profetizando outra vez, para nós podermos entender e pregar direito isto. Profetize outra vez. É Deus dando a oportunidade dupla para nós que não deu para outras pessoas. Quando Deus profetizou uma vez através do Filho Jesus, os judeus rejeitaram e eles pagaram o preço e morreram. No ano 70, o general romano Tito, ele acabou matando milhares de cristãos ali em Jerusalém. Mas por quê? Porque aqueles cristãos tinham rejeitado a Cristo e agora veio uma praga sobre eles. Ele estava pagando o preço de sua rejeição. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus tem aberto sua palavra 2 vezes para nós. Por isso, se você quer ver uma noiva, você vê que esta noiva está tendo 2 oportunidades. Uma profecia dada pelo 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi uma profecia.
William Branham profetizou Apocalipse 10, de 1 a 7. O que aconteceu? Ele pôde abrir todos os selos, revelar todos os selos, mas não podia dizer do selo que lhe pertencia, não podia falar nada do nome, que é o novo nome, porque aquilo também lhe pertencia, ele não podia falar. Então nós temos uma oportunidade dupla, por isso tem que se ver isto. Nós temos o profeta Branham, que profetizou e revelou todos os mistérios para nós. Temos tudo revelado nos dias da voz do sétimo anjo, e esse sétimo anjo estava materializado em William Marion Branham. Mas nós temos o outro lado, para João comer o livrinho, sentir o amargo do livrinho, porque o doce você sente na boca, mas o amargo você sente no ventre. E é isto que é a palavra. Quando você ouve essa palavra, aceita Jesus, aceita até a mensagem da hora, no momento ela é gostosa, mas na hora de viver, na hora de você mostrar lá no seu trabalho que você é um cristão, é uma cristã, na hora de você mostrar na rua que você é uma pessoa mudada, de que Deus está em você, de que o Espírito Santo está trabalhando através de você, então aí começa a amargar a vida, que as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão te chamar de tonta, de tonto, de você está vivendo uma vida errada, você é um demônio. Quer dizer, eles põem todos os nomes maus em você, menos o nome verdadeiro. É o que colocava em Jesus. Todo mundo dizia que Jesus era Beelzebul, tinha demônio, mas só uma prostituta que diz para ele: vejo que és profeta. Uma adúltera, vejo que és profeta. Um homem iletrado podia ver nele o Cristo, Filho do Deus vivo, como Pedro o viu. Mas outras pessoas não puderam ver o que era aquele homem, porque Deus era simples, chamado Jesus. E aqui no entardecer, Deus era simples outra vez, chamado Branham. Deus operando numa carne entre os gentios, porque o novo nome é para os gentios, é Deus entre os gentios. O próprio irmão Branham diz assim: um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Acho que as pessoas precisavam ter entendimento disso. Um gentio, não é um judeu. Lá Jesus não era judeu nem gentil, porque Jesus era Deus. Mas aqui, entre os gentios, nós temos a manifestação de Deus numa carne, e Deus numa carne tem um nome gentil. Você entende? Deus não chama Osmar. Entendeu? O que eu quero que você entenda: Deus chama Branham, é novo nome. Deus tem um novo nome, B-R-A-N-H-A-M. Então, nessa manifestação aqui, nós vemos que Deus está dando uma oportunidade dupla para a noiva, dos Estados Unidos, do Brasil e da África, porque nós temos aqui o Brasil e mais 7 países, inclusive também Portugal, que entra também nesta rota dos 7 países, Brasil mais 7 nações, falando o português. Nós estamos tendo uma mensagem dupla, uma profecia dupla, profetizada pelo profeta William Branham, revelou tudo. Revelou, mas teve coisas que Deus disse para William Branham: não diga para ninguém. A visão da tenda, o novo nome, não era para falar para ninguém. Aquilo ali era para guardar mistério. O sétimo selo, o sétimo trovão, aquilo estava tudo em mistério, não podia dizer a ninguém. Por quê? Porque depois teria que João comer o livrinho, e João, sendo um profeta, ele saberia disto. João, sendo profeta, ele saberia. Eu dou graças a Deus por ter na Bíblia, assim, o João aqui na Bíblia. Ó, eu quero falar do João da Bíblia, entende? Nós aqui, nós só somos um porta-voz. Mas esse profeta aqui, João, profetize outra vez. Então eu estou terminando. O privilégio duplo que nós temos. O privilégio de ouvir uma profecia por William Branham e uma profecia por João. Certo? É uma dupla. Não é apenas uma profecia, acabou. Não.
Deus vem e repete aquilo outra vez. Que oportunidade, quando você não decora uma coisa que você tem oportunidade de decorar. Não, lê mais uma vez, você pode ler. Te dou a oportunidade de ler mais uma vez para você decorar. Então aquilo é uma ajuda. Então você não entendeu a mensagem do profeta, o que ele pregou, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, ele pregou tudo isso, mas ele não disse para ninguém o que era aquilo em realidade. Então Deus pega e repete, chama João, para João repetir outra vez. Aqui nós temos Pérgamo 56, que o irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor. Agora, é outra coisa que eu quero que vocês vejam. Por que ela, a esposa, tem o assim diz o Senhor? É porque ela ouviu o assim diz o Senhor de Brana e de João. É por isso que ela tem o assim diz o Senhor. Ela não tem o assim diz o Senhor porque ela é uma pregadora. Porque mulher não pode pregar na Bíblia. Então não é isso, ela tem o assim diz o Senhor, é porque ela ouviu a mensagem do profeta Brana e ela creu. E faltou naquela mensagem, porque vocês têm base na mensagem para ver isso, eu também tenho base para pregar sobre isso, foi o que Deus disse para William Brana, não diga a ninguém. Então essa outra parte, não diga a ninguém, era o profeta João que ia comer o livrinho e ia profetizar outra vez. Então nós temos agora outra profecia. Se cumpriu o que o irmão Brana pregou, todos os selos, todos os trovões, do novo nome, se cumpriu? Agora, quando você ouve a mensagem de João, a profecia de João, outra vez, você está ouvindo? Mas para que outra vez? É a oportunidade que Deus dá. Você vê para os judeus que diz, Deus deu só uma oportunidade e fechou a porta para eles. E ele passou a tratar conosco, os gentios. Agora, no final, Deus deu uma oportunidade para os gentios, em Apocalipse 10, de 1 a 7, no ministério de William Marion Branham, sétimo anjo, nos Estados Unidos. E eles tomaram isso aí, mas não viram a coisa. Deus, novamente, dá uma oportunidade para todos nós, para o Brasil, para as 7 nações vizinhas, inclusive qualquer uma outra nação, se tiver algum crente verdadeiro, algum eleito, ele pode estar no Peru, na Venezuela, ele pode estar aí no Paraguai, na Argentina, em qualquer outra parte, ele pode estar, e se ele ouve, ele pode entrar também nesta profecia da agora de João. Nesta profecia, que esclarece tudo, porque o irmão Brana pregou, mas não pôde esclarecer, porque Deus o proibiu. Quando João comeu o livrinho, aí Deus diz para ele, agora você vai e profetiza outra vez. Então, mais uma vez, é feito claro a mensagem do profeta nesse dia, por isso nós, como esposa de Cristo, tivemos uma dupla oportunidade de 2 profecias. 2 profetas. Eu nunca vi isto. Passei a ver porque o irmão Brana diz na mensagem do intervalo, ali nos primeiros parágrafos, de 1 a 20, você vai ler, ele diz, João era profeta e apóstolo. Então, ele era o único naquele ministério que era profeta e apóstolo. Os demais eram apóstolos. Mas João era profeta e apóstolo no tempo de Jesus. Foi por isso que João teve as visões do Apocalipse, foi por isso que João teve as revelações do Apocalipse, porque ele era apóstolo e profeta. Se ele fosse apenas um apóstolo, ele não teria. Entende? Ele não teria. Ele precisava ser um profeta. E a Bíblia, em Apocalipse 10, de 8 a 11, está dizendo, e o versículo 11, que encerra todo o assunto, que ele profetiza outra vez. Amém. Deus ajude vocês. Aquilo que a gente não pode esclarecer, porque eu tenho coisas para ler, mas vai demorar. Mas eu quero deixar pelo menos aqui, ó, Apocalipse 19, 7 a 10, fala do casamento, fala também da festa das bodas, e fala do anjo que queria prostrar aos pés, do homem que queria prostrar aos pés do anjo. Entende? Que era exatamente João querendo prostrar aos pés do anjo, o anjo que tinha revelado essas coisas. Está também em 19, 7 ao 10. O versículo 10 fala isso. Repete esse versículo 10 do capítulo 19, ele é repetido em Apocalipse 22, de 6 a 17.
é repetido ali outra vez, lá para o verso 8, 9, e começa a repetir outra vez que João foi prostrar ao pé do anjo, e o anjo diz, não faças tal, porque sou o conservo teu, dos teus irmãos, adore a Deus. Certo? Então nós temos hoje a verdadeira revelação, que nós não prostramos para adorar o anjo. Entende? Não prostramos para adorar o anjo, nós adoramos a Deus. Bom, se eu tivesse a foto dele aqui agora, só para mostrar que é o anjo e Deus. Aqui nós temos o anjo, certo? O anjo. Não prostramos para adorar o anjo, adoramos a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. E a gente, enquanto esclarece, a gente começa a perceber que tem pessoas com dificuldade por todo lado para poder entender essas coisas, Senhor. Mas nós estamos dependendo de Ti. Fale conosco. Esta mensagem, esta profecia, o que o Senhor deu para o seu profeta, e diz, eu não estaria aqui na próxima geração, mas Deus levantará outro homem para este ministério. Ajuda-nos a ver essas coisas, Pai, e não estarmos adorando o homem outra vez, não, adoramos a Deus. Vamos adorar a Deus naquilo que nós cremos, confiamos e que Ele está conosco. Amém. Eu era triste, não tinha revelação, pois não sabia o que eram os trovões, até que um dia a luz de Cristo em mim raiou. Era a mensagem de João, nos esclarecendo tudo que o profeta revelou. Sim, é verdade, novo nome eu encontrei, e na pedrinha branca, nome Brano eu avistei. Sim, é verdade, novo nome eu conheci, pela mensagem de João, nos mostrando nos trovões, nome Brano eu recebi. Hoje sou feliz, tenho a revelação, pois já conheço o que são 7 trovões. 7 o número de Deus, Brano é perfeição. O profeta que falou e já foi profetizado pela mensagem de João. Sim, é verdade, novo nome eu encontrei, e na pedrinha branca, nome Brano eu avistei. Sim, é verdade, novo nome eu conheci, pela mensagem de João, nos mostrando nos trovões, nome Brano eu recebi. Pela mensagem de João, nos mostrando nos trovões, nome Brano eu recebi.